Bom dia. Dia 16 de outubro fez um ano que meu pai faleceu. E na minha mente, assim, fechou vários ciclos da minha vida. Porque em 2021 foi um ano muito difícil. Em todos os quesitos, né? Foram muitas perdas e infelizmente eu era uma pessoa que não sabia lidar com essas perdas, né? Principalmente perdas de entes queridos. No ano passado, dia 16 de abril, eu perdi meu avô. E quem me conhece sabe o quanto eu estimava meu avô, o quanto ele era especial para mim, o quanto eu o amava. Eu perdi ele em dia 16 de abril. Em fevereiro eu descobri que estava grávida. Quando foi mais ou menos em junho, começou a aparecer alterações nos exames, né? Nos exames feitos pelo obstetra. E começou uma série de investigações e foram só piorando, né, os diagnósticos. Quando foi dia 25 de agosto, minha filha foi diagnosticada com síndrome de Edwards. E segundo o Google não, né? Segundo os médicos, toda a medicina, é uma síndrome que é incompatível com a vida, né? Que é a trissomia do cromossomo 18. Foi muito difícil, mas assim, todo tempo buscávamos um milagre, né? Porque para Deus nada é impossível. Esperávamos sempre um milagre. Foi em Uberlândia que após o médico suspeitar, né, da síndrome, fui passada para um hospital em Uberlândia. Então, foi sacramentado esse diagnóstico lá. Chegamos de Uberlândia, conversei com meu esposo, a minha tia estava comigo, me acompanhando, minha tia Cida. Ela deu a notícia para minha mãe, para meu pai, porque assim, era algo que eu não conseguia falar. Até mesmo por pensar na reação dos meus pais, né? Era uma notícia que eu não conseguiria dar. E minha tia fez isso por mim. Minha mãe ficou muito abalada, meu pai ficou muito abalado. E até então meu pai estava bem. E após isso, ele ficou muito chateado, voltou para a roça, que ele morava na roça. E um dia ele passou mal lá, veio já com o lado esquerdo começando a ficar sem movimento. Nós até pensamos que fosse um AVC, né? Inclusive ele foi para a UPA, ficou lá um tempo. E nesse período que ele ficou lá, os médicos suspeitaram de AVC, pediram exames, ele voltou para casa. Fomos consultar com uma neurologista, ela pediu uma tomografia, foi feita essa tomografia e no dia 8 de setembro de 2021 nós pegamos o resultado e eu fui levar, né, na médica. Foi quando ela me disse que a notícia que ela tinha para mim não era boa, que era para mim me sentar. E nessa ocasião a minha cunhada, Ana Luísa, estava comigo. Ela disse que meu pai não tinha dado AVC, que ele estava com células neoplásicas na cabeça e que era para passar urgente, né, para a UFO, para ver o que podia fazer, que eram muitas. Aí meu pai ficou na UPA, acho que uns 10 ou 12 dias, do dia 8, nós levamos ele para lá dia 8, dia 13 a minha filha nasceu
Dia 13 a minha filha nasceu, porque teve que antecipar o parto, né? Porque ela entrou em sofrimento. Ela nasceu com 34 semanas. Então, dia 13 meu pai ainda estava internado. Então ele ficou, acho que uns 10, 12 dias lá. Aí depois ele voltou para casa, a gente conseguiu, fez a tomografia. Aí levou, dia 4 de outubro, levou pro médico em Uberlândia. Mas nesse inteirinho teve assim, a minha filha nasceu dia 13, foi um parto muito com expectativa, né? Porque os médicos falaram que ela podia morrer ao nascer. Então, assim, mas enfim, da Alice eu não vou contar a história dela agora. Depois eu faço um próximo vídeo contando como que foi, né? A história dela. Aí no dia 4 de outubro nós levamos os exames do meu pai lá, o neurologista em Uberlândia. Ele olhou e falou que as células neoplásticas que estavam na cabeça eram metástase. O câncer originário não era na cabeça, ele era em outra parte. A gente tinha que descobrir onde que era para fazer o tratamento, né? Certo. Que não era feito na cabeça. Aí a gente voltou no dia 4, aí fez uma tomografia, né, da parte do peito, do abdômen superior e inferior para ver. Aí conseguimos o resultado no dia 8. Não sei se foi dia 7, acho que foi no dia 7, conseguiu pegar o resultado. Aí nós levamos no dia 8 em Uberlândia. Não conseguimos achar médico. Até nesse dia quem estava comigo era a tia Helena, que ela veio e ficou um tempo aqui com a minha mãe. Foi assim, braço direito, esquerdo da minha mãe, né? Até como a minha mãe falou, sua tia foi minhas pernas e meus braços. Aí no dia 8 nós não conseguimos médico lá na medicina, aí minha tia ficou até muito abalada, voltou para Uberlândia e nós ficamos aqui, aguardando, né? Marcou uma consulta para ele, só que eu não recordo a data. Eu sei que ficou, que a gente viu, nós mesmos vimos, né, nos resultados, que o câncer era no pulmão, porque não tinha dado tempo de levar o exame para o médico, né? Só que meu pai demilitou muito rápido, e quando foi no dia 14 de madrugada, ele convulsionou e já foi para a UPA, e assim, ele já foi para lá, os médicos já deram um diagnóstico super negativo, falou que ele não voltaria, que não melhoraria. E aí a gente ficou na UPA até ficou o dia todo. Quando foi no dia 14, no finalzinho do dia, ele foi transferido para Santa Casa. Até então não tinha conseguido ver ele, porque ele estava tipo na UTI lá da UPA, né? E como era época de Covid, ainda não podia entrar. Nós ficamos lá o tempo todo, passamos o dia no saguão da UPA, né? Do lado de fora. E toda vez vinha o médico falando que não dava. Por fim, no fim da tarde, nos chamaram lá na sala. O médico falou assim que ele não retornava, que a tendência era ele falecer e que se a gente queria levar ele para falecer em casa. Falei pro médico, doutor, mas ele vai falecer assim em paz? Não, ele vai convulsionar, ele vai debater. Eu falei, doutor, a gente não tem condições de ver isso em casa. Minha mãe já viu ele convulsionando, meu irmão. E foi uma cena muito triste pro meu irmão e pra minha mãe, né? E pra minha cunhada, que estavam lá na casa deles. Então, assim, eu falei, não tem condições. Ele falou, então nós vamos mandar pra Santa Casa, mas sem expectativa de melhora, pra esperar ele morrer mesmo. Mandou pra Santa Casa. Aí nós ficamos lá, esperei ele lá, né, na porta da Santa Casa. A
Gente, quando chegou aquela ambulância que abriu aquelas portas, foi um sentimento muito ruim, porque naquele momento eu vi que realmente meu pai não voltaria, né? Abracei muito ele, conversei com ele, sabe? Falei que eu amava muito ele, que ele podia ir em paz, que se tivesse alguma coisa que ele achava que eu não tinha perdoado ele, que ele estava perdoado, e se tinha alguma coisa que ele queria me pedir perdão, que ele também estava perdoado, que eu amava muito ele, que ele era o meu herói. Aí nós fomos, aí mandaram ele lá pra dentro, minha mãe ficou lá dentro com ele. Não, eu entrei de novo, me despedi dele lá no quarto, depois que ele estava na cama. A minha cunhada foi, a minha mãe ficou lá até, acho que o hospital permitiu que ela ficasse lá até umas 10 horas da noite, foi a hora que eu fui buscá-lo. Aí no outro dia, meu esposo passou o dia com ele, não quis deixar eu ficar porque eu estava de ponto, né? Minha barriga estava toda de ponto ainda. Que eu estava de resguardo, que eu tinha feito a cesariana no dia 13, né? Aí ele passou o dia, no dia 15, nós mandamos áudio pra ele e tal. Aí ele teve tipo uma melhora. Ele chegou, aí meu marido chegou em casa, o Júnior chegou em casa, falou, né, que ele teve tipo uma melhora, que ele tinha feito xixi, porque até então ele não tinha feito, aí ele tinha feito muito xixi, que ele mexeu os olhos quando ouviu o nosso áudio. Aí eu fiquei até naquela expectativa, né, já tinha falado pra minha mãe, falei, mãe, nós vamos trazer meu pai aqui pra casa, que a gente monta um quarto aqui, que é mais fácil pra cuidar, né. E no dia 16, durante o dia, minha mãe que ia ficar com ele, né? Durante o dia, porque o Júnior ficou no dia 15 e à noite não podia ficar. Só que quando foi de 15 para 16, já no dia 16, né, que era 00:40, ele faleceu. E foi recebi, né, a pior ligação da minha vida. A pior ligação da minha vida. Hospital, com aquela conversinha mole, você pode vir aqui, né, trazer um documento. Eu até falei pra moça, falei, se meu pai faleceu, ela, não, eu não sei, é só o posto que pediu pra vir, mas eu já sabia, né, que tinha acontecido. Nós fomos lá, então assim, foi muito difícil e foi a terceira perda que eu tive. Então eu creio que finalizou isso, né? Porque ficou meu avô dia 16 de abril, a minha filha 2 de outubro e o meu pai no dia 16 de outubro. E esse ano, no dia 16 de outubro, fez um ano que eu tive a última perda, né? Então eu creio que fechou esse ciclo de sofrimento. Creio que a partir de agora as coisas vão ser diferentes, não que não vamos sofrer, não que não vamos lembrar, mas eu acredito que será um novo ciclo, né? Que será um pouco diferente e que conseguiremos levar de um modo diferente, porque todo esse tempo, apesar de todo o sofrimento, Deus esteve conosco todo o tempo. Eu posso dizer que eu me mantive de pé, porque Deus me segurou pelas mãos, porque Deus me carregou no colo. Então, assim, e eu acredito que vai fortalecendo cada vez mais, né? Então, eu acredito que será um novo ciclo esse ano e pedir para que Deus nos abençoe e continue nos fortificando, nos fortalecendo, né? Para dar tudo certo.